Olá, gente. Estamos aqui em mais uma segunda-feira em mais um Zum Zum Zum, número 48, há mais de um ano aqui no ar, né? Hoje a gente está sem a nossa apresentadora Rita Maria, que está em outra ação, não chegou a tempo, mas estamos aqui com o doutor Ayrton Trevisan, que está quase assumindo a bancada aqui com a gente, doutor Ayrton. Tudo bem, Zanon, Milani, é um prazer estar aqui com vocês novamente. O Vilani está aqui. Eu não vou falar que você é fofoqueiro, eu não concordo muito com Isso isso, aí é não, papo cara. O furado, pô. cara é bem informado e fala Os que é cara fofoqueiro. já tô acostumado com essa parte aí. Todo jornalista ligado à comunicação aí é um fofoqueiro, né? Porque tá contando as coisas aí que muita gente não gosta que se conte, né? Mas a gente conta com responsabilidade. Então, a gente tem aí o Guarulhos Web, que está sempre à frente aí dando as informações, indo a fundo, cutucando coisas que o pessoal não gosta que cutuque e tal, e a gente vai em frente. Quando mexe na ferida, os cara pula. É, Como tem ferida, hein? Gente, ontem foi Dia das Mães, né? Deixar aqui nosso parabéns a todas as mães, mas nada é como a cidade ficou. Nunca teve tanto feliz Dia das Mães aí, com faixas espalhadas por toda a esquina, 4, 5 faixas numa esquina, próprios municipais, todo lugar. Feliz Dia das Mães dado pelo prefeito e pelo seu assessor. Gente, uma vergonha. A cidade tá toda emporcalhada aí com essas faixas, como se o Dia das Mães fosse só esse ato aí, né? Porque se fosse esse ato, Guarulhos ia ser a melhor cidade para viver, porque a cidade tá tudo espalhada a faixa aí, fazendo campanha do Giovanni aí. Mas tem um monte de gente reclamando aí, né? Teve um monte de vídeo de gente protestando, porque para pôr faixa tem dinheiro, mas para cuidar da cidade não tem, para entregar uniforme não tem. E aí a cidade tá desse jeito aí, né? Avisamos lá atrás que ia ser assim, né? É, tudo em azul e amarelo. Doutor Ayrton, provocar o senhor aí com o cara da justiça. Assim, não é possível. Eu, como cidadão, vendo todas essas faixas, todas em azul e amarelo, vou fazer uma coisa assim simples. A cidade, desde 2025, passou a ser azul e amarelo, ou seja, as cores do PL tomaram conta da cidade. E agora, o prefeito e seu candidato a deputado estadual, e também muitas faixas com o pré-candidato a deputado federal dele, né, o vice dele, com as cores azul e amarelo, tal. Eu como cidadão mais politizado, jornalista, tal, percebo, tá claro isso aí. Não fica descarado que é uma pré-campanha eleitoral, a campanha antecipada, tudo mais. A cidade toda falavam em 900 faixas, mas pelo que andou sendo é muito mais que 1000 faixas aí pela cidade toda. Zanon, Fica a justiça nisso aí. são duas coisas, né? A justiça tem que ser provocada, né? Alguém precisa provocar. E isso pode caracterizar a propaganda antecipada e pode gerar até uma inelegibilidade. Mas fora isso, ainda tem o dever da própria prefeitura de fiscalizar isso, porque ninguém pode colocar faixa. Um Exato, comerciante não pode, a lei de posturas impede. código de Mas posturas. daí, a prefeitura vai fiscalizar a própria prefeitura, porque de fato é o É, candidato da máquina. é o candidato da máquina colocando, né? Eu fiz questionamentos para a comunicação da prefeitura, do Lucas Santos, exatamente com isso, assim, sabendo que está infringindo a lei tal, 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 código de posturas, plano diretor 2019, né? Tá tudo lá, totalmente irregular. O que que o prefeito tem a dizer sobre isso? A resposta foi lacônica, né? Estamos apurando. Isso já faz uma semana. Estão apurando, não vão responder nunca, porque não tem resposta para Não, não isso. tem. Não tem nem o que falar. Primeiro que é o seguinte, o investimento para ter feito isso aí foi um investimento grande. Se você pegar uma faixa, ela é em torno de 70 a 100 reais. Os caras fizeram 900. Aí mais o transporte para colocar a mão de obra. Então, assim, é um investimento que tem que ver de onde veio esse dinheiro aí também, né? Porque de algum lugar de algum lugar tá saindo esses volumes que ele coloca de impulsionamento. Pô, o cara gasta 4 milhões, o cara andava de bicicleta e gasta 4 milhões impulsionando na internet, ele tá pintando dinheiro, não sabe de onde que tá saindo isso daí. Então, tem que apurar, mas é o que o doutor falou, precisa alguém provocar, né. E a gente sabendo como funciona aqui Guarulhos, quem vai provocar? E o medo? Então, mas o juiz, é um cidadão, tá andando pela cidade, juiz eleitoral, ele não percebe isso, não vê isso, ele não pode fazer nada, o promotor, O promotor tem até o dever, né, eh, se ver. Agora, Zanon, é uma coisa assim, eu fui fazer uma audiência uma vez e fui explicar para o juiz um problema ali do Morro do Amor, a gente sabe onde é, aqui na Salgado Filho. Aí explicar por que que eles não aceitariam sair de lá e ir para um apartamento, vamos dizer, em Bom Sucesso, nos Pimentas. E aí eu falei para ele: "O senhor sabe onde fica o Morro do Amor?" Ele falou: "Não."
"O senhor sabe a Salgado Filho?" Ele falou: "Não". "O senhor sabe a Justiça Federal?" Ele falou: "Não". "Ah, o Morro do Amor fica 1 quilômetro daqui do fórum", falei para ele. E o juiz já é juiz aqui há mais de 10 anos. Ele não sabe onde é a Avenida Salgado Filho. Entendi. Então, Eles não olham para o lado. não, de repente sai do fórum, pega ali a avenida e vai E vai embora. embora. Eu sei que entraram com ação popular aí, em relação a isso também, mais uma vez, não é a primeira vez que colocam as faixas, colocaram isso na Páscoa, colocaram no Natal, ou seja, é uma ação reiterada que está se repetindo, e aí vai, um comerciante que paga seus impostos, que paga a taxa de publicidade, vem o senhor Lucas Sanches e coloca a faixa na frente do letreiro dele. Ah, Isso aconteceu se de fosse monte. se fosse só isso, estava bom. Você passa aqui na Getúlio Vargas, a falta de respeito deles com os próprios vereadores é tremenda. Eles colocaram a faixa em cima da faixa da Carina. Verdade, eu vi isso, Uma da discriminaram Carina, a da Carina atrás eles colocaram em cima, em e cima. problema de quem tá atrás, mano. Eles não respeitam nada não, pô, isso aí. Uma coisa eu respeito, pelo menos eu não vi, se vocês andaram pela cidade, eu andei bastante pela cidade, eu vi. Eles não colocaram em uma árvore. Eu não vi em árvore. Parece Mas que porque não tá tendo mais árvore na cidade, as árvores tá saindo tudo. A árvore de Guarulhos tá Eu tudo acho de que foi por mudança. falta de É, árvore. não tem mais como pôr. gente, esse é outro problema que a gente vai como estão derrubando as árvores dessa cidade. E vai de contra tudo, né, você pega ontem mesmo teve um programa de televisão aí que tá dizendo que muitos lugares está incentivando o plantio, aqui o que tem tá arrancando. Pô, tiraram aquela ali do do Guaru Center, que aquilo foi demais, mas enfim, né, a gente sabe como que é, sabe quem está à frente do meio ambiente, então não é de esperar ao contrário. Gente, então, mas são questões legais, né? Por exemplo, é uma burocracia danada. As árvores, elas tiveram assim. A gente sabe que tem muita dificuldade em tirar, porque não pode também deixar livremente tirando, mas é que a prefeitura está promovendo isso. Até serviço de poda é totalmente organizado, com cuidado, né? A IDP vem e qualquer ventania, chuva, muita gente fica sem energia. É um problema sério, porque não plantaram as árvores corretas nos lugares corretos, tudo mais, e isso gera um grande problema urbano. Mas, do jeito que a prefeitura está agindo hoje, é o contrário, né. Não, eu passei agora vindo para cá, eu vi o caminhão da prefeitura tirando uma árvore de uma área particular. E até onde eu sei, a área particular, a pessoa, o morador ou quem é o interessado pede autorização, assim que é liberado, ele que tem que fazer a remoção. Então, o caminhão da prefeitura fazendo lá, né. Agora por quê? Não sei, né, o cara deve ter alguma amizade aí dentro, né, mas enfim. Tá totalmente legal o que os caras estão fazendo na cidade aí. Tá claro que virou uma cidade de pão e circo. E já tá dizendo como vai ser campanha. A campanha vai ser isso aí, ó. Eles vão sujar a cidade inteira com a foto do Giovanni e do surfista, do Márcio Alvino, do Eli Correia, que são os candidatos da máquina federal. E não tá nem aí pro povo. A realidade vai ser essa. Eles já estão em clima de campanha. É uma coisa que a gente está percebendo, inclusive você falou alguns nomes aí, e você percebe um movimento assim, muitos vereadores, se f que era o momento deles tentar ser candidato a deputado estadual, né, muitos vereadores, que era o sonho, o próprio Tiziano era o momento dele, ele foi cotado até ser candidato a prefeito e vinha numa crescente, foi muito bem votado. Né, tem o delegado Mesquita, que foi o vereador mais votado, esse ainda continua, né, mudou até de partido para manter a candidatura. Mas tem aí o pessoal lá o Danilo, que desistiu, Desistiu. o de O Rafa Cumbica lá, Marques, eu acho que vem candidato, que é o GCM. o GCM que votou contra os Ao 2%. aumento, contra o Votou aumento, com contra a própria categoria. contra a Tá, própria tá andando na viatura agora, mas votou contra o aumento. eh, mas tem alguns que estão apoiando candidatos que não são da máquina, né. Por exemplo, o Wellington Bezerra. O Wellington Bezerra lançou a semana passada, campanha do Eli Correia, quer dizer, não é a do surfista, mas tá com o Giovanni. Mas eu acho que existe dentro da máquina os caras que tá liberado para apoiar outros. Então, assim, tem que ser um desses três. Ou é o Márcio Alvino, o Eli Correia ou o surfista, né? Ou até o surfista. É. Deixaram à vontade, né? Cada um escolhe, tem que ser um dos três. É diferente do caso do Giovanni. Giovanni tem que ser o Giovanni. Não tem conversa. Quem quiser apoiar outro. E é bom ele escorrer mesmo, porque eu vi uma pesquisa aí, registrado, o Giovanni não sai dos 2%, cara. É bom ele correr e correr bastante, porque todo esse trabalho aí de emporcalhar a cidade.
Não adianta, ele tem que entender, o prefeito, que ele não é mais aquele menino que só prometia as coisas e criticava. Agora ele que tem que executar. E a cidade, desde que ele assumiu, vamos lá, ele fez mó propaganda que foi o prefeito que mais entregou em 14 meses. A população parecia que era ele. Pegou tudo que já estava feito pela administração anterior do Guti e foi entregando, dizendo que é ele. Desde fevereiro ele não entrega nada. Você sabe qual vai ser o grande feito dele? Ele vai entregar aquelas 2 UPAs lá, esse ano aqui, que é uma parceria com as faculdades. Só que ele não vai conseguir pôr para funcionar. A prova maior é isso, ó, na troca de governo, ele foi e falou sobre os 300 médicos que a administração boicotou e mandou embora. Ele ainda não contratou. Cadê esses 300 médicos? Então, assim, falar é fácil. Cadê o remédio em casa que ele prometeu? A fila zero nas creches, que ele falou que ele ia fazer uma parceria e que ia zerar no outro dia. Ele não conseguiu entregar o uniforme, gente. 2 anos seguidos. E é a mesma desculpa sempre, cara. Você eleger um cara para chegar ali, tomar posicionamento e em hora que precisa de tomar decisão e não tem. A gente não tem o prefeito, a gente tem um menino que fica fazendo vídeo. Aí para fazer vídeo ele é craque, agora para agir fica tudo nas costas do Santiago, lá o Paço Municipal parece uma Disneylândia, um monte de menino brincando lá, achando que aquilo ali é Lego, e aí a cidade tá desse jeito, cara. Doutor Ayrton, o senhor, um dos mais experientes aqui, participou do governo passado, teve como presidente da OAB, assistiu bastante coisa na cidade, né, um canal na cidade. Como você está enxergando esse momento político que a cidade está vivendo hoje, tudo isso que está acontecendo já? Olha, Zanon, o Vilani já colocou aqui, né? Nenhum governo que assume hoje consegue entregar num ano algo próprio. Tudo que foi entregue no primeiro ano veio eh, terminando, vamos dizer assim, na gestão anterior e entregou. E o uniforme que tinha compra feita, eles não aceitaram, disseram que tinha problema, que tinha dívida, esse tipo de coisa. E nesse ano aqui, no ano passado, eles não conseguiram providenciar a compra dos uniformes para ser entregue em tempo hábil. Nós já estamos em maio, é quase meio ano. Aí, Então, nós estamos praticamente há um ano e meio sem uniforme para as crianças. Então, a gente lamenta muito que esteja acontecendo isso. Você se recorda, a gente pegou praticamente uma massa falida quando o Guti assumiu e viemos acertando, na medida do possível, as coisas. O Guti recebia 10 mandados por semana de entrega de remédio, ordem judicial para entregar remédio, e a gente não conseguia entregar, porque se fosse o único fornecedor, a prefeitura devia para ele, ele não vendia. Então nós tivemos que pagar. Então eles pegaram uma cidade com problemas, mas pegaram uma cidade redonda, Perfeito. praticamente, né? Tanto que mantiveram vários ex-secretários do UTI participam desse governo. Mas eu vejo com muita preocupação, porque eu não vejo as coisas acontecerem. Você vai olhar a obra do SECAP, lá o tal viaduto, que não precisaria ser um viaduto, poderia passar em nível ali, mas não tem autorização da NTT. E ele vai Exatamente. cair dentro daquela alça que já sai da Aerosmith para entrar na Dutra. e Não sei nem se vai poder fazer. e aí você pega, doutor, só te cortando, desculpa, mas assim, é prioridade fazer aquela alça lá? Não era prioridade ele terminar o Baquirivu, que já tem dinheiro aprovado, é só continuar a obra, vai fazendo a metragem e vai recebendo e pronto. Não, ele com essa perseguição política dele, ele travou a obra lá, daqui a pouco vai vir a época de chuva, aí vai ficar ele e o Giovanni lá tirando sarro de jornalista e de morador, dizendo que o morador joga o colchão. O colchão que está lá é porque é a enchente que leva. O cara não tem como segurar o colchão, ele vai salvar a vida dele ou vai o colchão embora, ele deixa o colchão ir. Então, assim, os caras não colocam prioridade no governo. A prioridade deles é pão e circo. Pode passar lá no Secap, que eles estão querendo arrumar já o palco para a Copa do Mundo, para show. Isso aí eles estão. Agora, uniforme, é, questão das enchentes, nada disso. É, A cidade virou um circo. não, essa questão do Bacrivu, que a gente insiste, né, já está resolvido, o Ministério Público já se manifestou, o Conselho Superior do Ministério Público, que tudo estava correto, tudo certo, era só terminar a obra. Aí os caras não terminam, ficam jogando e pagando aí em sitezinho, blogzinho para falar mentira. E vão pagar caro por isso, tá? Porque nada passa impune. O Brasil é aquela terra, muita gente fala que o Brasil cabe tudo, tal, mas não é bem assim, não. Essa coisa das faixas me incomoda demais, porque tá na cara, sabe? Os caras estão na nossa cabeça e você vê aquilo ali, não é possível. E uma coisa das faixas ainda, eu quero passar ainda para os uniformes já já, mas uma coisa assim,
eu vi muito vídeos nas redes sociais, até o ex-vereador Wesley Casaforte, até que eu pensei que estava com o governo, e fez um vídeo mostrando lá de como tá errado essas faixas. Que feliz Dia das Mães é esse que você não tem? Hospital Pimenta, gente, trocou lá e não aconteceu nada, tá É, pior. de vez Tá pior. A nova OS lá que veio do Pará, uma OS que administra uma cidade, que tem um hospital numa cidade de 40 mil habitantes. O atendimento do Hospital Pimentas é maior que a população dessa cidade onde eles estão. Tem capacidade? Beleza, seja de onde for, mas tem que mostrar trabalho. Os caras fizeram contrato com o mesmo valor de 2024, que a OS de então já dizia que não era possível fazer atendimento com aquele entregar. dinheiro. Os caras mantêm o mesmo contrato, prometem expandir, estão enganando quem? É, Então, que feliz Dia das Mães é esse? Para as mães atípicas que eles é, enganaram todo mundo? Para imagina, que mãe? vai lá dar Feliz Dia das Mães para mães atípicas que tá esperando os professores que ele falou que ia contratar e até agora eu não Não, vi contratação de ninguém. não tem. Vai contratar, não é Que aí professor, ele, não, é assistente. aí para ele fazer o vídeo dele na internet, quando ele conseguiu ter um diálogo com elas, que ele atendeu depois de muita pressão, ah, não, nós vamos investir 28 milhões. Aí quando você vai somar lá, vai contratar uma pessoa por R$ 1.500 É lá. salário Cadê mínimo. que a pessoa vai? Não tem. Aí quem tem um filho com necessidade especial agora deve estar feliz de ver a faixa na porta de Não, casa lá. mas fora isso, um salário mínimo praticamente vai ganhar. Essa pessoa tem preparo É, para Qual a isso. capacitação? acompanhar? É. Não tem. Absurdo. Gente, na sexta-feira eu fui para a rua fazer uma matéria, uma reportagem sobre a questão dos uniformes escolares, né? Porque semana passada é impressionante. E 3 meses, não são 3 meses. Tem um ano para trás que eles não entregaram o uniforme que o senhor já citou, doutor Ayrton. Eles não entregaram o uniforme. Inventaram a desculpa, tal, tinha lá, podiam entregar atrasado, né? Não podemos, vamos entregar atrasado, vamos entregar no primeiro dia. Não entregaram atrasado no ano passado, não entregaram no primeiro dia desse ano, estamos em maio. E na sexta-feira eles me responderam, né? Finalmente eles estão respondendo agora nos web as nossas demandas, da forma deles, mas estão respondendo. Então tem que elogiar quando eles começaram a responder. E não foi à toa, não, porque teve uma ação nossa aí na justiça também em relação a isso. Eh, Eles responderam não, admitiram que está em atraso, que estão vendo para minimizar os atrasos, porque as empresas entraram com recursos e pediram mais prazo. Gente, como é que pode? Eles não entregam em 2025, não compram em 2025, porque o que era de se esperar? Não entregou? Beleza, né? Mas as empresas entraram com recurso, É. mas é só num pedaço, entrega num lugar, o outro pedaço não tem recurso. Então, é tudo mal Mas se tem explicado. algum recurso, vamos dizer, impugnando a decisão, alguém recorreu, porque perdeu a Sim, licitação, não entrega nenhum. não é porque daí tá suspenso. É, Não, eles falam que estão recorrendo para que as empresas cumpram. Não, É e ele só, porque as empresas pediram mais prazos. e ele, Gente, mas que mais prazos se era algo previsível? Não caiu, não foi a pandemia que aconteceu que ninguém esperava, uma menininha, né? É sim. entregar de uniforme todo dia. Aí vem a questão, como, né? uma menininha foi na rede social, ela já pegou como funciona o Lucas. Aí ela cobrou, porque quando ela cobrou, já na segunda-feira eles mandaram na escola que ela estuda. Mas por quê? Escola Siqueira Bueno na Jardim Vila Galvão. Eu fui lá na porta. E por que que eles entregaram? Porque foi onde ele só se preocupa, na internet. E ele só fez isso porque o prefeito de Pernambuco, acho que é isso, o João Campos, ele tem um Recife. menino que brinca com ele, de Recife, tem um menino que brinca com ele que chama Arthur Tricolor, que brincou com a questão da merenda, falou, pô, meu prefeito, não dá para ir para a escola para comer cuscuz todo dia, eu vou fazer... E aí o prefeito entrou na brincadeira, resolveu o problema e isso virou um assunto grande na internet. Então o Lucas está tentando ir nessa mesma onda. Ele não está indo para resolver, ele só foi porque a menina provocou, ele foi lá e mandou o uniforme. Só que está faltando em outras, prefeito. Vai ter que todo mundo ir para a internet, nem todo mundo tem o dinheiro que você tem para impulsionar. Então eu ia comentar uma coisa. Não, estou acompanhando. Porque, não, eu vou lá, porque eu fui lá. Fui naquela escola, falei assim, não é possível que eles fizeram isso. Eu fui lá, realmente, todas as crianças, todas não, muitas crianças uniformizadas com uniforme novo. Algumas usando o antigo. Aí eu fui ouvir os pais, né? Vocês achavam justo que os filhos deles tinham recebido após a reclamação de uma menina tal. Nenhum achou justo, nenhum. Todos que eu entrevistei, tá nas redes sociais lá do Guarulhos Web, já é Web Notícias, você assiste lá, nenhum achou justo que tenha chegado o uniforme por causa da reclamação. No entanto, os blogzinhos pagos aí, amiguinhos, todo mundo postou como uma grande realização do prefeito. O prefeito atende a demanda para que vai nessa vibe que você falou.
E lá tinha, ali é perto da Jardim Vila Nova Galvão, lá na Praça Nossa Senhora Aparecida, que é perto da São Rafael ali, né? Tem muitos alunos da comunidade que não tem. E uma das mães falou pra gente, falou assim, ó, o meu filho estuda aqui, recebeu finalmente, mas na outra escola que é aqui na região, não recebeu ainda. E era obrigação, porque eu votei nele. E cadê? É obrigação dele entregar, já não entregou no passado. E o pessoal está indignado, indignado. Uma outra mãe, sabe, chegou para mim e falou assim: Ó, eu tô falando disso, mas eu não sou mãe atípica. Minha filha estuda aqui nessa escola, mas é um absurdo o que fizeram com as mães atípicas. E já foi para outra pauta. E, e- Porque meu filho é prejudicado, e- porque a criança típica não tem atendimento, a professora tem que se virar em 30 para atender. Ou seja, toda a comunidade escolar está prejudicada. Todo mundo está prejudicado por um prefeito irresponsável que só está na rede social. e tem um detalhe, eram coisas que funcionavam, ele não precisava fazer nada demais, era só manter o que já andava. Por questões políticas pessoais dele, para querer atingir a administração anterior, ele foi querendo mexer e aí foi ficando pior, porque assim, andava, tinha dificuldade, eu acho que no governo anterior tinha, mas andava, você não via tanta. O uniforme era entregue, você não via as mães atípicas reclamarem do jeito que está reclamando, você não via os hospitais do jeito que está. Então, assim, tem várias demandas que ele provocou isso. Para quê? Para depois ele mesmo vir com a solução, mas que ele não está vindo. A Tá questão do. parecendo o Trump, né, É, que ele causa uma guerra, depois ele vai lá depois e diz que resolve. não, e que vai terminar com a guerra, que ele vai ser o Uma homem guerra. da Ele paz. que começou. Ele começa a guerra. É a questão dos módulos lá, né? A gente trouxe aqui uma manhã típica, explicou que o grande problema foi que eles criaram os módulos, que as crianças se encaixariam nos módulos e resolveria. Governo Lucas implantou os módulos. Aí o Lucas vai na rede social lá e fala: Nós estamos acabando com esses módulos. Cara, você botou o É, elefante na sala, né? Você que tudo que colocou. ele vai fazer é só pensando na publicidade. Você não lembra lá, como que era do ônibus? Que o ônibus gelado, geladão, Geladão. o outro das crianças era é um programa que ele fez das crianças Já lá. nem lembra Então, mais. e não anda nada. Não Não anda. anda nada. Não anda, é tudo perdido, é tudo oba-oba de A marketing. grande preocupação dele hoje é a eleição de outubro. Ele só está preocupado com isso e em eleger o braço direito dele e usar a máquina para fazer coisa para ele. Um pai chegou pra mim e falou assim: "Não, mas, até 2024 o uniforme chegava, às vezes atrasava um pouquinho, mas chegava, todo mundo estava aqui. O prefeito vinha aqui, a gente conhecia o prefeito vinha na escola". O Lucas nunca veio, Não. o Lucas não vai na escola, não tá. Ele vai pra fazer vídeo, pra cair na piscina, faz as bobeirinha O dele, teatro armado ele vai. tudo armado. A semana passada teve um incêndio nos ônibus lá um protesto, e tal. Aí o Lucas fez um vídeo bem feito, até achei bem feito. Só faltou um detalhe, Lucas, ir pra rua. Você fez dentro, pôs a sua cara com os ônibus pegando o fundo. Você não vai pra rua. É Não. medo. É No medo de ir problema pra ele não rua? vai, no problema ele não vai. É medo de ir pra Não, rua? ele vai quando já tá o cerco armado, Não, não combina foi. Ele não foi. Ele tá lá, protestou, falou. Concordo, Lucas. Você tem razão. Aquilo lá não é protesto, aquilo é vandalismo. Queimar ônibus. Queimou um dos ladrões, parece. Um dos ônibus novos lá foi pro saco. Queimaram um ônibus novo. É absurdo isso. E concordo, Lucas. Você tá certo. Isso não é protesto, é errado. Queimar ônibus porque mataram lá duas pessoas, se eram inocentes ou mas não eles eram. já Então, descobriram quem queimou os ônibus? Porque agora eles falaram que tem delegado que chuta a porta, que faz isso, que faz aquilo, mas é só pra rede social também? Porque não tem câmera lá pra descobrir? As câmeras ele tirou, né? no dia seguinte teve outro protesto As e. câmeras que monitoravam a cidade ele Tirou, tirou, não tirou. tem. Então, Você é faz o que isso. quer em Guarulhos. Que medo é esse de ir pra rua? Qual o medo de encarar a população, de sair? Eu lembro que você fez um vídeo lá no Secap outro dia, que o pessoal dos prédios xingou você e o surfista lá, que é a UPA, né? É UPA que o governo federal está colocando lá no estacionamento É, do ginásio. E você foi lá, não foi receber do ministro a entrega para a cidade, né? Mas foi lá no pátio lá e passou carro, xingou, passou o pessoal lá do condomínio, acho que Rio de Janeiro, xingando ele da janela, saiu correndo de lá, vazaram, porque tem medo, né? é. Tem medo. Sábado teve um evento aí no Alto Tietê, com todos, o governador foi, todos os prefeitos da região, não tava o Lucas. Ah, mas o prefeito foi, pô.
Não tá na relação do Não, Condemate não. foi, o Santiago estava lá, pô. Ah, o Santiago, O prefeito mas não estava lá. apareceu. O Condemate divulgou um release com todos os prefeitos Santiago estava, presentes. pô, mas o prefeito foi. É que não foi o Porque personagem dele, sábado, o sábado não prefeito foi. trabalha, prefeito? Sábado não trabalha, é isso? O Sábado prefeito tá na chacrinha lá? o prefeito que vai na urna não foi, mas o que é o prefeito mesmo estava. Então, doutor Ayrton, o senhor como secretário municipal, quantos sábados e domingos o senhor passou na prefeitura? Muitos. Deixou de À viajar. disposição sempre, Sempre. sempre à De férias, disposição. lembra? Doutor Ayrton, estou de férias aqui na Europa, mas estou te atendendo. Aconteceu, aconteceu. Aconteceu, Algumas lembro. vezes. Não, lá não O tinha celular conversa. ficou ligado 8 anos, dia e noite. De noite, eu lembro. Aí você vem, não é para puxar, mas o Gucci, quando teve um problema que ele caiu de moto, e ele pôs a cama dele dentro da coisa para não parar de despachar, cara. Muitos podem falar que foi para isso, aquilo, mas ele estava trabalhando, Estava trabalhando. estava Quando presente. escorregou o aterro Teve, sanitário, eu voltei da praia. Eu Estava também. na praia. e aí Eu você estava na pega, praia, enquanto voltei, dia 31 de dezembro de 2019. o senhor pega isso, doutor, de exemplo, o senhor voltou da praia para ir lá no momento difícil para ajudar seus amigos ali, os Claro. moradores. O Lucas, quando teve aquela enchente, ele apareceu no outro dia, 10 horas, mas à noite estava, um dia anterior, estava todo mundo lá em Atibaia, no churrasco lá, e O Guarulhos que secretário se não lasca, apareceu até hoje, né? O secretário até saiu do cargo, né? O nada, Giovanni, que era o cara da Então, assim, SAR, não apareceu, não você vê o, estava na reunião na terça-feira de carnaval. você vê o comprometimento que ele tem com a cidade. Para ele foi tudo muito fácil. Ele saiu a vereador, não ganhou, copiou um cara que dava certo, que era o Gucci, veio naquela linha porque o Gucci foi um dos primeiros a usar a rede social, na época era o Orkut, então o cara seguiu ele, foi de novo vereador, ganhou, continuou na mesma tomada e logo virou prefeito. Ele não tem experiência nenhuma, ele não teve um projeto aprovado enquanto vereador. Ele não fez nada enquanto vereador, a não ser aquele problema que a gente sabe que eles responderam. Então, assim, ele não tem experiência nenhuma, ele não tem bagagem. Ele é igual você pegar seu filho e dar um comércio montado para seu filho vai se perder até. Ele não tem experiência de vida. O menino saiu do nada, falou que era arquiteto, não é arquiteto, só tem um diploma. Então, assim, não tem experiência nenhuma. Então, qualquer conversa que cai no ouvido dele, ele engravida. Só que olha o tamanho de Guarulhos. Guarulhos está travado por incompetência dele. E não adianta ele ficar pagando na. Quando ele parar de pagar, ele vai ver a realidade. Enquanto ele estiver pagando, o Facebook vai entregar o que ele quer ouvir. Você vai na rede social dele, ele não sabe ouvir uma crítica. Se você critica ele, ele tira o comentário. Ele te bloqueia. A rede social dele só serve para mostrar o que é maravilhoso. E aí é onde é o erro dele. O político bom, ele tem que escutar o que está de errado, porque ele tem que ir lá e consertar. E ele não está ouvindo isso por quê? Porque quem está do lado dele só fala o que ele quer ouvir. Não, e a cidade é muito grande para É, você, o próprio poder público, dar conta de saber de todos os problemas que estão acontecendo, de todos os buracos, total. de todas as árvores que caíram ou que estão podres. Então a rede social ajuda bastante porque você tem muita gente para ajudar a fiscalizar, Sim. Exatamente. né? Não- O bom assessor dele, de pegar uma crítica na internet, de vez excluir, entra dentro do assunto com o cara no particular, tenta descobrir o que está acontecendo, vai lá, é seu nome que está ali. Foi você que pôs seu rosto para pedir voto. E você vai pôr de novo. Daqui 2 anos você vai pôr de novo. E do jeito que está indo, eu acho que você vai ter sérios problemas, porque ganhar uma eleição é uma coisa, se reeleger é outra, porque prometer, mesmo que tá com a máquina, fica prometendo, prometeu resolver, não resolveu nada. Ele não fez nada pela cidade. Pega um marco, alguma coisa que ele fez, não fez nada. Ele entregou tudo que estava pronto. Por quê? Porque na gestão anterior, algumas pessoas travaram algumas coisas e ficou para ele entregar. Porque a realidade é essa. Por exemplo, gramadões. Né? Ah, os gramadões. Não, o Guti entregou 20 campos de grama sintética para a cidade. O Guti entregou e terminou. Aí ficaram 2, 3 que estava pronto ali e tal. E ele foi lá e entregou. O Jurema que caiu lá com a Sabesp e tal, e ficou por isso mesmo. Depois o do Secap, que estava pronto e não, né, todo mundo bastava passar lá e ver que estava pronto já em dezembro. E faltavam umas grades e o Guti não quis entregar inacabado. A verdade foi essa. Ah, e entregou na Ponte Grande, que foi a Sabesp que fez. E que ele votou contra. Ele votou contra, para fazer, porque É. era um acordo que a Sabesp era uma contrapartida da Sabesp e a Sabesp fez. Fora isso, tem algum em construção? Comunica. Tem algum fazendo? Tem algum. Não, não tem. Outro dia eu vi lá o Giovanni com o vereador lá numa. Acho que perto de Jardim City, não sei onde.
Cara, é vergonhoso o campinho que eles estavam lá. Estamos cara, totalmente de terra, tudo Tira esburacado. Estamos aqui com cara uma grade nova como se fosse uma tira grande conquista. tira uma dúvida minha, doutor, quando o senhor comentou do negócio da ponte ali, que ele está fazendo no Secap, aquela ponte, ela faz parte do processo do drena do 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 Viva do do Bacrivu. Viva Bacrivu. Sim, Sim, Então vai ser provavelmente paga com com dinheiro dinheiro que foi Da da CAF, CAF. sim, sim. era a Pô, e técnica, não tava era lá. melhor ele mexer no Bacrivu do que fazer essa ponte? É. Pô, pelo amor de Só que Deus. assim, as enchentes, elas prejudicam algumas pessoas, né? Sim, Vamos falar algumas, muitas, mas algumas. sim, E uma obra, ele quer dizer que ele vai fazer o primeiro viaduto dentro de Guarulhos. Que é, não é. que não é. Que não é. Sem autorização da NTT, com o risco de a NTT E vou não falar autorizar. mais, e vou Você falar lembra os mais. movimentos que tinha lá quando era a Rodovia dos Trabalhadores ainda, né? Que os empresários de Cumbica se reuniam lá para queriam acesso para trabalhador, que até hoje não saíram, não, porque Não, nós vamos fazer, porque a rodovia é E e nossa, passou no nosso município, não conseguiram até hoje, e vou não. falar para né? você, Não é verdade? ele Década de 90, não é isso? ele entregando esse viaduto, ele vai travar o Secap de um jeito de trânsito, que depois que ele entregar, ele vai ver. Porque é o seguinte, aquela alça era um desafogo enquanto a Dutra andava nos horários de pico. Agora jogando dentro da Dutra, porque agora o cara vai vir aqui e vai dentro da Dutra. Se ele não entrar, Ele fica parado. ele vai ficar parado e vai congestionar o Secap. Não vai mais ter aquele tipo uma É, minhoquinha que fazia até chegar lá. espalha o trânsito. Deixa ele. Tá fazendo mais um Gente, negócio. tá, se resolver, legal, beleza, mas tem outras prioridades, tem questões importantes. Eu sempre fui um defensor de obras viárias que Guarulhos precisa, né? E é difícil porque é muito caminho de rato, né? As, as ruas são tortas, você vai reto toda a vida, você sai no mesmo lugar. Tem lugar que é assim, né? A Sim. rua vai fazendo curva, vai fazendo curva, vai fazendo curva e volta no mesmo lugar. Eu trabalhei com um vereador que ele disse que Guarulhos foi desenvolvendo em coxa de retalho. E aí Foi. depois, para juntar tudo, que é o problema. Né? Você fala, meu, foi crescendo, desenvolvendo. Não, e cresceu muito, né? Nos anos 80, depois do aeroporto, naquela época, chegou a crescer 10% ao ano, Caramba, população. realmente. 9, 8, é muita coisa, E sem preparar, né? sem Sem preparar. preparo. Aí tinha lá o grande proprietário. Não, você não vai passar nenhuma rua no meu. Contorna a minha Não, propriedade. você pega Aí aqui, ó. você contorna outra propriedade. Aí contorna outra. Aí foi Você fazendo pega isso. isso. Guarulhos tem 400 e poucos anos de história. Foi ter esgoto tratado por causa da questão que o Guti fez com a Sabesp. Foi ter água na torneira todo dia por causa disso. Então você pega quanto tempo a gente ficou parado, né? Sim, Então, e não dá para entender por que que eles estão patinando tanto, porque volta aquele que o doutor falou. Com toda certeza eles pegaram um governo melhor do que a administração anterior pegou. A Ui. administração pegou falido, o Guarulhos estava sucateado e foi arrumando. Pô, era só os caras dar continuidade, ver o que não presta, tira, mas o que funciona deixa a sua briga política só para eleição, pô. Na Sim. eleição você debate com quem for os até seus porque manteve opositores. vários atores do governo É, anterior, né? sim, Não seria um problema, tocar a vida para sim. frente. E aí foi querer mexer para inventar a roda, olha o que deu. A cidade tá travada. E mais uma questão assim que eu queria trazer antes de a gente encerrar, né? É, eles estão dando 2% de reajuste para o É. funcionalismo público. Deram 2% ano passado, porque não tinha recurso, é bem uma desculpa. Esse ano aqui que o sindicato mostrou que havia margem para dar mais e eles não deram, aprovaram, e os vereadores, 26 vereadores, votaram contra os servidores. E aí veio à tona o vídeo do Lucas vereador, né? Batendo no prefeito que estava lá, que tinha que defender, tudo mais, e batendo tudo mais. Que Lucas que é? É o mesmo cara. É, É o mesmo CPF, não é? sim. Mas em posições diferentes, o cara vem, fala, é um absurdo, o servidor público tem que ser valorizado, o servidor público é a porta de entrada a qualquer serviço que você tem na prefeitura e tem que ser valorizado. Isso como vereador. E como prefeito, ele simplesmente dá os 2% ou não dá chance de Não, negociação. nem Os conversa. caras estavam sentados na mesa, o projeto já estava na Câmara, cara. Que É. é isso? Isso é Mas fazer política? mas daí na cabeça dele com aquela faixa de Dia das Mães, as mães Servidoras funcionárias já também. ficaram felizes já, porque ganhou o Dia das Mães e não teve aumento, cara. Aí uma reposição de inflação, tendo margem, porque pelo que eu me recordo, Zanon, lá na época, lá atrás, que a gente estava no governo, eh, você tinha já um gasto com a folha de 48%, pelo menos o número que Era. a fazenda passava para gente. Então, se você desse 5% de reajuste,
você ultrapassava o limite legal. 53, 54, É. eu acho. Aí, quando você ultrapassa o limite legal, sabe o que tem que fazer? Mandar servidor embora. Cortar hora extra, mandar servidor embora. Então, não ia fazer isso de uma forma irresponsável. Mas se tivesse margem, tinha que dar, pelo menos repor a inflação. Não Sim, foi a inflação 4, 4,5, Sim. né? e houve um mecanismo inteligente na administração passada que tem que ser levado em consideração. Chegou nessa questão, houve 2%, houve, mas não para todo mundo. Quem ganhava menos teve reajuste que chegou a 15, 20%. Porque o que, que o Gucci fez? Vamos privilegiar essa massa que ganha menos, aumentando Vê a- Vale a vale refeição. refeição, aumentando cesta básica, dando abono para quem ganhava menos. Então, aquela grande massa que ganhava menos, que salários são menores, tinha uma reposição maior Uhum. e os funcionários lá de cima, não sei, não vou falar isso lá, mas o senhor praticamente entrou como secretário com salário e saiu com praticamente o mesmo Mesmo valor. valor, Fora mesmo que na valor. pandemia a gente teve os salários cortados durante 4 Ainda. meses. É, Salários foram eu, rebaixados para todo mundo deu o seu sangue ali porque era o Foi. momento. Hoje você não vê nada é, disso. Você vai 2% linear, você não leva em consideração quem ganha menos, é 2% linear para todos, não beneficia e deixa por isso mesmo. eu acho que margem tinha, porque o governo anterior deixou, acho que 43%. Então, ele tinha aí esses 10%, 7, Sim, se você 10% para. aplica 5% em cima de 40, você tem mais 2% Sim, de aumento nesse número, sim, né? De 43 vai para 45. sim. Pois é, E você pega, eu tô andando em algumas cidades aí, você pega Jaguariúna, eles deram 5% pro funcionário. São Paulo foi 4%. Você pega outras Que é cidades a do interior. inflação, É, que é a inflação. só Guarulhos, que o prefeito falava que não ia fazer isso enquanto vereador, enquanto prefeito, ele tá fazendo desse jeito aí. Não deixa, não tem nem debate. não É discute, assim, ó, vai no chicote, vota aí os vereadores, o vereador tá de joelho, vota. mas na passagem de ônibus foi 21%. É. E aí que ele quis jogar na anterior. Quer dizer, se as passagens tinham que subir 21%, por que que o salário é só 2%? É tudo incoerente. Então é só o 1 mais 1 é 2, é só somar isso, né? Então, e tem a grande foto dele, né, na campanha que ele faz assim, ó, tipo, alô, é 2, é 2. É, 2 vezes, né? É Era os 2, 2 anos. então, mostrou que ia ser isso, Ah, caramba. mas não é de se esperar ao contrário, um governo que é administrado nas costas pelo Valdemar da Costa Neto, que com todo o respeito, é só você puxar a história dele na política que você vai ver, você não pode esperar coisa boa para Guarulhos, né. Não, mas é terrível, gente. Terrível o que a gente está vivendo, né? A gente passou aqui. Eu fui bastante crítico aos 16 anos do PT, né? No jornalismo, fazendo, mostrando as mazelas, e tudo mais. Tive a oportunidade de ficar 8 anos na administração, vi como a coisa funcionava por dentro, erramos, acertamos, defendemos, né, as questões. O prefeito ia para a rua, a gente tinha que segurar o prefeito do gabinete em alguns momentos, contrariar a vontade dele ali, porque ele queria ir defender. Aí agora você vê tudo sendo perdido. Então, os 8 anos do Guti que recuperaram a cidade, nós estamos correndo um risco danado de ver essa cidade desabando de novo, se É, perdendo. É, eu, eu vejo com muita preocupação essa situação, porque é isso, em 4 anos dá para acabar com a cidade, dá para deixar a cidade bem ruim, financeiramente, etc. A gente tá indo para um caminho ruim, né, cara? Infelizmente, o que tudo mostra é isso aí, infelizmente. pois é. Gente, vamos para nosso quase encerramento aqui, nossas considerações finais. Temos uns minutinhos aí, pode falar um pouquinho mais aí. Não, obrigado, eu estava ausente esses dias aí, correndo, mas foi um prazer participar aí, Zanon. Vocês deram sorte ontem, né? É, Uma sorte. O sortezinha Corinthians lá. fez 5 gols ontem. Mas tá ali perto ainda, não tá ali na Tá, zona tá, de tá. rebaixamento, Tá, ali tá. não vai estar namorando até o final do É, ano. Tá a um passo do paraíso. É, líder da fica Libertadores. tranquila que quando encontrar o Palmeiras empurra vocês de novo. A gente viu os últimos vezes que aconteceu. Embora os caras tá roubando nós, né, doutor? Ontem o cara tirou um gol do Palmeiras, o cara já dá pra E saber o depois que diz é. que nós somos beneficiados pelo Não, os VAR. caras só. Ô! Isso foi uma afirmação. Não, e depois diz que nós somos beneficiados e nós somos prejudicados. Estamos prejudicados. E não estamos chorando, não, só O estamos próprio contando. Paulo César de Oliveira, que é o ex-juiz lá, comentarista da Globo,
falou que não tem critério, que eles estão optando pelo mais fácil para eles. O É, mais fácil para eles é anular. Ele falou: "Esse tipo de bola que bateu no braço do cara não era caso de anulação do gol". terrível. Mas o Mas justiça, né? A gente já viu o que tá mas acontecendo em Guarulhos. estamos só pra fazer uma, mas assim, futebol, o juiz se não melhorar tá feio o negócio pra nós, porque Ave Maria. Tá feio. Todo dia, todo jogo tem alguma coisa que os caras estão Não, e com o envolvidos. VAR. É, Ave O Maria. VAR entra pra atrapalhar mais ainda, né? Não, é que hoje é muito mais fácil, né, para saber do impedimento, para pegar um cara que chutou o outro. Não, ontem um cara deu na panturrilha, acho que no jogo do quem que foi? Não sei se do Grêmio, não, eu estava vendo o jogo, acho que do Goiás. O cara deu com o Com pé o na pé alto, panturrilha do outro e o juiz falou: então não "Não, foi nada, segue o amarelo, jogo, segue o amarelo". jogo. É, é isso que a gente tá vivendo, né? E o futebol, acho que às vezes é um reflexo da sociedade, né? As pessoas não estão. E a gente sofre um pouquinho com essas Então, coisas. mas sabe o que acontece? Além dele lidar com a paixão, né, É, com a nossa paixão, é um negócio, é negócio. E Envolve, isso é. atrapalha o negócio, sim, com Sim, certeza. entendeu? Então, assim, os dirigentes e tal tinham que lutar para que a gente tivesse juízes melhor preparados, porque isso estraga o espetáculo. Tem cabimento. O Palmeiras investiu, sei lá, 700 milhões e, de repente, ele perde o Por campeonato. causa dos 2 pontos de ontem contra o Grêmio. Isso, entendeu? Sim, Então não dá, senão sim. atrapalha o negócio. A gente é apaixonado. Eu tive com a exatamente. Leila uma vez e o pessoal queria que ela trouxesse Cristiano Ronaldo. Ela falou: "Não vou fazer loucura". Eu falei: "Você está certa. Eu posso pensar a loucura que eu quiser, porque eu sou torcedor. Sim, Você, como dirigente, não pode". Sim, perfeito. tá certinho. E falando nisso, o Palmeiras vai ter que sair de Guarulhos, né? O CT vai ter que sair de Guarulhos porque a questão judicial lá, Problema ambiental, ambiental, é, é, demorou, vai ter que sair, já tá procurando outras áreas, aí perdendo a área lá porque eh, um, infringiu uma norma lá, né? Nem chegou a sim, infringir, né? Fez a compensação necessária, não é isso? é. E, e o SECAP tá lá, E largado. porque e vai sair porque não fez uma compensação. Exatamente. E os caras aqui fazendo, matando o nascente, vai acontecer o que com esses É, caras aí? na verdade teve um termo de ajuste de conduta, né? Foi, Ele não foi E cumprido. não é que, nem não é que não foi cumprido. O Palmeiras questionou, né? sim. Questionou porque já estava instalado, tudo mais, tal. Se prontificou a fazer algumas coisas que aí não aceitaram e não poderia, aí não poderia expandir, porque qual que era o grande negócio? Até, Ah, até o diretoria do Palmeiras veio, né? Na época no governo, lembro que eles é, vieram, porque eles queriam construir o hotel para a base ali e eles não vão poder construir. Então não tem cabimento eles terem o CT sem o hotel. Então eles vão ter que fazer em outro lugar. E Guarulhos perde mais uma vez. E o SECAP, os caras destruíram, acabaram e estão lá, mexendo até hoje naquela área. é. E em dezembro vai Mas ter show de novo. Sério que vai ter festa junina lá? É verdade? Falam que vai ter festa junina, Copa do Mundo, falam que vão ter tudo, né? As pipas lá tomaram conta, virou um pipódromo lá, hum, É isso. tá certo? Doutor Ayrton, sempre aqui presente, venha mais vezes, a gente está aí trazendo obrigado. várias vezes, o senhor sempre vai contribuir com a gente. Te agradeço aí o convite e estou à disposição para a gente poder discutir as questões da cidade. Isso é muito importante. Diego Villani não é o fofoqueiro da Não, esse sexta. papo é furado. Os caras jogam coisa em mim, mas não tem nada a ver, não. É que eu sei de algumas coisas e eu normalmente não gosto de guardar. Não, não. Tem algo dentro dele. Não vou te, Faz mal. não vou te contar nada. Gente, mais um Zoom terminando aqui. Obrigado pela audiência, obrigado por estar com a gente aí nesse mais de um ano, né? Aqui a gente está discutindo Guarulhos de uma forma séria. Ah, vocês só ficam batendo no Lucas. Não é que a gente só fica batendo no Lucas, é que os outros não enxergam aquilo que a gente enxerga. E você está enxergando aí o que está acontecendo na nossa cidade. Infelizmente, muitos problemas que passam despercebidos, ou as pessoas percebem e não podem, não tem voz. Guarulhos Web tem a voz, sim. Toda quarta-feira, minha coluna Conectado, eu também conto um pouco dos bastidores e todo dia tem coisa nova lá no Guarulhos Web. Entra lá, guarulhosweb.com.br, nas redes sociais, GWeb Notícias, a gente tá aí. Até semana que vem, com essa bancada ou outras pessoas, a gente vai variando aí, trazendo gente nova, trazendo a discussão da cidade. Um abraço a todos. Semana que vem tem mais.